E aí, vamos lá? Tá curioso para saber qual é o aniversário do Rio de Janeiro, o dia? Pois é, o Rio de Janeiro faz aniversário no dia 1º de março. Isso, em 1º de março de 1565, Estácio de Sá fundou o primeiro município. Pois é, e foi aí que começou a comemorar o aniversário do Rio de Janeiro. Não é legal? 1º de março. E você sabe quantos anos o Rio de Janeiro fez no ano de 2020? Sabe? Pois é, olha, ele tem muitos anos, gente. Ele é bem antigo. Quantos anos será que ele fez? Em 1565 foi o primeiro aniversário do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos em 2020. Quantos anos o Rio de Janeiro fez? Pensa aí, pensa. Pede ajuda para a mamãe, pede ajuda para o papai, pede ajuda para quem estiver perto de você. E no finalzinho desse vídeo você me responde quantos anos o Rio de Janeiro fez em 2020. Vamos lá, pessoal? Daqui a pouco eu revelo para vocês, tá? Vamos continuar então aqui, olha. Os portugueses, quando eles chegaram aqui na cidade do Rio de Janeiro, eles viram, como a tia Fernanda falou, tantas belezas, tantas riquezas, e eles queriam ficar aqui. O rei de Portugal decidiu que ele queria, porque queria ganhar essa cidade para ele, ficar com o Brasil todo. E aí, ele escolheu que o Rio de Janeiro ia ser o lugar mais importante do Brasil. Olha isso. Ele olhou e ele falou: aqui, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, precisa ser o lugar mais importante do Brasil. E sabe como é que a gente chama o lugar mais importante de um país? Nós chamamos de capital. Isso mesmo, o Rio de Janeiro foi capital do Brasil. Antes do Rio de Janeiro, a capital do Brasil era lá em Salvador. Mas aí, quando eles encontraram o Rio de Janeiro, gente, eles não resistiram. Eles falaram: aqui precisa ser, olha isso, olha essas praias, olha só que lindo, olha as florestas, olha que coisa linda, olha quanta coisa linda tem no Rio de Janeiro. Todo mundo precisa conhecer essa cidade. Então, nós vamos colocar ela agora como a cidade mais importante do Brasil. E Rio de Janeiro passou a ser, gente. Depois de muito tempo, eles trocaram. A capital do Brasil, que nós temos hoje, que é o lugar mais importante do Brasil hoje, é lá em Brasília. Você já ouviu falar de Brasília? Onde ficam os políticos? Já ouviu falar de Brasília? Brasília hoje é o lugar mais importante do Brasil. É a capital do Brasil. Mas, mesmo com toda essa mudança de capital, você sabe uma curiosidade? Que mesmo a capital mudando para Brasília, o Rio de Janeiro continuou sendo o lugar mais visitado, o lugar mais bonito. Gente, é verdade. Foi tão marcado e foi tão importante aquele tempo que o Rio de Janeiro nunca mais deixou de ser um lugar super importante no Brasil. E você sabe que de tão legal que é aqui, a única cidade que é chamada de maravilhosa, a música que nós iniciamos, Cidade Maravilhosa. A única cidade chamada de maravilhosa é a cidade do Rio de Janeiro. A minha cidade e a sua cidade. Aqui onde nós moramos. Não é legal a gente saber que as pessoas falam tão bem da nossa cidade? Não é tão legal a gente saber que as pessoas gostam de vir visitar a nossa cidade? Que na nossa cidade tem muitas coisas legais, não é, pessoal? É um privilégio, não é? Privilégio quer dizer que é maravilhoso, é muito bom, é pra lá de bom, é muito top poder morar no Rio de Janeiro. Então vamos lá. Quem nasce aqui na cidade do Rio de Janeiro é chamado de carioca. Então, se você nasceu na cidade do Rio de Janeiro, você é carioca. Olha que legal. Lembra que a tia falou o país Brasil,
o estado Rio de Janeiro e a cidade Rio de Janeiro também. Quem nasce aqui na cidade do Rio de Janeiro, quem nasce na cidade, é carioca. Mas quem nasce aqui no estado do Rio de Janeiro é chamado de fluminense. Então, olha só que legal. Carioca, se você nasceu aqui, você é carioca. Na cidade, se você nasceu no estado, você é fluminense. Outra coisa super interessante, não é? E aí, você é carioca, você é fluminense, ou você é de outra cidade? Qual foi a cidade que você nasceu? Pergunta aí para a mamãe e para o papai. Qual foi a cidade que você nasceu? Perguntou? Já sabe? E aí, você é carioca? Você é da cidade do Rio de Janeiro? É? Não? Ah, mesmo que você não seja da cidade do Rio de Janeiro, você é muito bem-vindo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Porque essa cidade é uma cidade muito aconchegante. O Rio de Janeiro tem essa característica. As pessoas aqui são muito alegres, as pessoas na cidade do Rio de Janeiro ajudam muito umas às outras. As pessoas na cidade do Rio de Janeiro gostam de ir à praia, gostam de dançar, de se divertir. Olha quanta coisa legal essa cidade nos proporciona. E aí, gostou de saber de mais essa curiosidade da nossa cidade? Bacana, né? Vamos agora para o próximo vídeo que eu tenho mais uma curiosidade para você. E aí, vamos lá? E aí, pessoal, vamos agora saber um pouquinho mais sobre o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Mas antes de eu contar mais curiosidades sobre essa cidade maravilhosa, lembra que eu falei que a gente ia fazer uma conta para saber quantos anos o Rio de Janeiro fez em 2020? E aí, já fez a continha junto com o papai e com a mamãe? Porque é uma continha difícil, hein? Que você está aprendendo ainda. E ainda não, você ainda vai aprender. Quem pode te ajudar aí é o papai e a mamãe fazer essa conta que é, ó, difícil. Mas vocês já fizeram a continha aí com eles? Qual é o resultado? Você já sabe? Eu tenho o resultado aqui. O Rio de Janeiro, em 2020, fez quantos anos? 455 anos! Palmas para a cidade do Rio de Janeiro! Uhul! Parabéns! Olha aqui, gente, que lindo! 455 anos que a nossa cidade fez. E olha, pessoal, o Rio de Janeiro, você acha que essa data aqui, que essa idade, 455, ele é muito velho ou ele é muito novo? Ele é antigo ou ele é novo? O que você acha? Hã? Ele tem muitos anos ou ele tem poucos anos? Tem muitos anos, né? A nossa cidade do Rio de Janeiro, ela é bem antiga, mas não é por ela ser bem antiga que ela perdeu as suas belezas. Claro que não. A cidade do Rio de Janeiro, ela está sempre se transformando e ficando tão bonita, com tantas coisas lindas. E você sabia que muitas pessoas vêm de outros estados, de outras cidades, até de outros países? Vem gente de tudo quanto é lugar só para conhecer a cidade do Rio de Janeiro. É verdade. Tia Fernanda, mas por que todo mundo quer vir aqui na cidade do Rio de Janeiro conhecer? Porque aqui existem lugares chamados os pontos turísticos, que são os lugares que os turistas vêm para conhecer. Essas pessoas que vêm de outros lugares para conhecer a cidade do Rio de Janeiro são chamadas de turistas. E aí eles vão naqueles lugares bem legais no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro nós temos um lugar onde acontece a grande festa, que é aonde acontece o futebol. Aonde você acha que eu estou falando? Eu estou falando do Maracanã, pessoal! Você já foi no Maracanã? Já foi torcer pelo seu time? Qual é o seu time? Fala pra tia Fernanda. Quem é vascaíno fala Vasco! Isso! Quem é fluminense, diga. Mas não é fluminense de quem nasceu no estado não, hein? É fluminense do time. Não confunde, hein? Quem é fluminense, diga eu, fluminense. Nense!
Cadê os fluminenses? E quem é botafoguense? Diga aí, botafoguense! Que legal! E quem é, deixa eu ver, eu falei o Vasco, falei o Botafogo, falei o Fluminense e acabou? São os times da cidade do Rio de Janeiro? E acabou, gente? Não, não acabou? Quem tá faltando? Quem é Flamengo, diga Mengo! Uma vez Flamengo. É, galerinha! A tia só sabe esse pedacinho da música do Flamengo, por isso que eu cantei essa, tá? Eu não sei das outras. E aí, já foi no Maracanã? O Maracanã é um ponto turístico. Todas as pessoas que vêm de fora querem conhecer o Maracanã, gente. Você já foi? Você viu como ele é grandão? Tem muitas cadeiras, tem um gramado lindo. É, aquele lugar ali as pessoas até pagam para entrar, para poder conhecer como é aquele ponto turístico. Outro ponto turístico que tem no Rio de Janeiro é o bondinho do Pão de Açúcar. Nós falamos dele também quando nós falamos na aula do Reino Mineral, que nós vamos falar das rochas, lembra? Pois é, quem já foi lá no bondinho do Pão de Açúcar? Que vai subindo, subindo, não pode ter medo de altura, porque ele vai bem alto. E olha, gente, o que vem de turista para andar naquele bondinho, para conhecer esse ponto turístico. Se você não foi ainda, espera acabar essa quarentena. Quando acabar tudo isso, pede para a mamãe e o papai te levar lá. Vai ser uma aventura, ó, incrível. Então, nós temos o Maracanã, o Pão de Açúcar. Nós temos mais o que como ponto turístico aqui da nossa cidade, hein? Aquele bem especial. Vem tanta gente aqui. Eu vou dar uma dica. Ele fica lá no alto de uma rocha, ó. Lá no alto da montanha. E ele fica assim, com os braços abertos. De que eu tô falando? Muito bem, do Corcovado, gente. Muito conhecido como Cristo Redentor, que fica de braços abertos. Ali também é um ponto turístico. E, gente, nesse aí, então, ó, o que vai de gente lá, muita gente mesmo, que vai lá conhecer, que vai lá tirar foto, ficar bem bonito lá no Rio de Janeiro, lá no Cristo Redentor, né, gente? Olha, vou falar pra vocês, vocês acreditam que a tia Fernanda nunca foi lá? Mas quando acabar tudo isso, eu vou. Eu vou andar de bondinho, eu vou no Corcovado, eu vou fazer um monte de coisa que eu ainda não fiz. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um passeio pela minha cidade, pela cidade do Rio de Janeiro, e vai ser, ó, muito legal também. Outros pontos turísticos que as pessoas gostam muito de ir são nas praias. Não é, pessoal? Principalmente aquela praia ali de Copacabana, o calçadão de Copacabana, que as pessoas gostam de andar para lá, andar para cá. É uma das praias mais famosas do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. É a praia de Copacabana. Quando os turistas venham aqui, que eles veem a praia, gente, eles ficam assim, ó, que lindo! Porque a praia do Rio de Janeiro é muito bonita, né, gente? E aí as pessoas ficam assim, querem entrar na água, querem nadar, mergulhar. Você gosta de ir na praia? Mesmo não sendo turista, a gente pode passear pela cidade. Não podemos. Devemos passear pela cidade do Rio de Janeiro. Afinal de contas, essa cidade é nossa, né, gente? Então, se é nossa, a gente tem que aproveitar. Além desses pontos turísticos, tem tantos outros pontos turísticos também para visitar, para passear. Olha, gente, tem muito lugar legal para você. Bem, nós estamos quase finalizando essa aula sobre a história do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E a tia Fernanda quer deixar uma dica para vocês, tá? A dica que eu quero deixar para vocês é que quando essa quarentena passar, você precisa passear pela cidade do Rio de Janeiro. Você acredita que tem pessoas que vão para outros lugares e não visitam a cidade do Rio de Janeiro morando na cidade? É verdade.
Então, ó, aproveita para passear. E se você ficou curioso com a história do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, se você ficou curioso, curiosa, quando tudo isso passar, pede para a mamãe e o papai te levar no museu. Aqui no Rio de Janeiro tem vários museus. Você pode ir e quando você chegar lá, vai ter a história do Rio de Janeiro. E você não só vai ouvir, mas você vai ver as fotos, você vai poder ver bem grandão. Sem contar que o museu é um lugar lindo, né? É um lugar maravilhoso de se ir conhecer a história da nossa cidade. Aqui no Rio de Janeiro tem vários museus. Tem um que é bem famoso, que é o CCBB, que é o Museu do Banco do Brasil. Tem o Museu dos Correios também, que você pode ir. Tem o Museu do Amanhã. E, gente, tem muito lugar legal para vocês conhecerem aqui e conhecer melhor a história do Rio de Janeiro. Então, para finalizar, a tia Fernanda só quer apresentar para vocês a bandeira da cidade do Rio de Janeiro. Toda cidade tem a sua própria bandeira, ok? Por exemplo, ó, vamos lá do início. O Brasil é o nosso país e ele tem uma bandeira. Você acabou de ver na correção. Ele tem uma bandeira. O estado do Rio de Janeiro também tem uma bandeira. E a cidade do Rio de Janeiro também tem uma banheira. Desculpa, uma banheira não. Também tem uma bandeira. E a tia Fernanda vai te apresentar agora a bandeira do Rio de Janeiro. Olha como ela é linda, gente. Veja só como ela é toda especial. Vocês estão vendo? Linda, né? Muito linda essa bandeira, né, pessoal? Muito legal. Então, ó, fica aí com todas essas dicas. A bandeira, os pontos turísticos, a história, o aniversário do Rio de Janeiro. Tudo isso é muito importante você saber. Ai, tia Fernanda, você falou tanta coisa. Eu não consegui gravar tudo. Não tem problema, meus amores. Ao longo da vida de vocês e no crescimento de vocês na escola, vocês vão ouvir muito ainda sobre o Rio de Janeiro. Muito, muito, muito mesmo, tá? Lembrei de mais uma curiosidade antes da gente finalizar. Sabe quando a tia Fernanda pede para vocês fazerem um cabeçalho na escola? Que a gente coloca assim, ó, Colégio Souza Marques. Pula uma linha. Na linha de baixo a gente escreve o quê? Rio de Janeiro. Sabe por que a gente escreve Rio de Janeiro ali? Porque é o nome da nossa cidade. É isso. Você não sabia? Porque todo dia você tinha que escrever Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Aquilo ali é para dizer que você está na cidade do Rio de Janeiro. Se você estivesse em São Paulo, seria São Paulo, dia 15 de maio de 2020. Mas como você está no Rio de Janeiro, então a gente escreve Rio de Janeiro, 15 de maio de 2020. Viu? Como a nossa cidade é tão importante pra gente, tão especial, grava no seu coração. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais importantes do Brasil e uma das cidades mais bonitas também. E não se esqueça, a nossa cidade é maravilhosa! Meus amores, que legal que vocês gostaram dessa aula. Eu também gostei muito de passar esse conteúdo para vocês. Meus queridos, chegamos no final dessa aula de geografia. Olha que aula, hein? Quanta coisa, hein, gente? Pois é. Chegamos no final da aula de geografia. E a tia Fernanda quer muito agradecer você por ter ficado aqui até agora. Eu sei que você deve ter visto aos pouquinhos, porque é muita coisa, né, gente? Mas que bom que você está assistindo os vídeos, que bom que você está aprendendo. Faça atividade com bastante atenção, tá? Eu sei que você vai acertar tudo, porque eu sei que você prestou bastante atenção em tudo que a tia Fernanda falou. E você é muito inteligente e muito especial. Obrigada por vocês terem ficado com a tia Fernanda todo esse tempo de videoaula. Obrigada por vocês terem assistido esse tempo, terem gostado, terem curtido as nossas aulas, tá? A partir de agora, nós vamos partir por um novo tempo e uma nova ferramenta de aula para vocês. Porque nós do Colégio Souza Marques, tia Fernanda, os professores, a diretora, a coordenadora, toda a equipe do Souza Marques,
nós estamos trabalhando muito para que você possa receber um conteúdo bem legal aí na sua casa. Estamos procurando a melhor ferramenta para que você possa ser muito bem atendido e para que o conteúdo chegue de uma forma muito boa para você. Então, a partir de agora, nós vamos ter uma nova fase, uma nova ferramenta que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então, muito obrigada por esses videoaulas com vocês. Um beijo no coração. Tchau, tchau, gente!